Oi, turminha, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 2 do terçou, e é matemática. Então, bora lá. Antes, né, eu vou me preparar aqui com uma aguinha. Muito boa. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre classes e ordens, né? Nós vimos ontem, estudamos sobre o material dourado, revisamos, né? Porque eram conteúdos assim que vocês viram lá no terceiro ano, mas a prof achou muito importante retomar com vocês para que vocês entendessem aí todo o processo, tá bom? Então vamos falar sobre classes e ordens. Antes disso, vamos fazer a correção coletiva da aula passada. Então, olha lá, a prof colocou esse exercício para vocês aqui, ó, sobre valor posicional, tá? E eu vou fazer aqui junto com vocês, ó. Então, aqui, ó, primeira regrinha que a prof explicou para vocês. Tem dúvida? Tem que se lembrar que é de trás para frente. Lembra da dancinha do Michael? Au! Que a prof fez na sala? Então, para lembrar, tá? Então, aqui, ó, 238. Então, de trás para frente, ó, 8 unidades, 3 dezenas, 2 centenas, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar como? Então, vou começar da unidade. Então, aqui, ó, 8 unidades. Aí, vocês escreverão aí, né, no caderno de vocês. Escreveram, né? Unidades. Tá? Vocês escreverão aí a palavra completa, 8 unidades. 3 dezenas, tá? Aqui a prof tá resumindo aqui, ó. Tá abreviando a palavra, quer dizer. Ó, tá? 3 dezenas, vocês escreverão como aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Já escreveram, aliás, né? Porque é uma correção. E 2 centenas. Então, aqui, 2 centenas, tá? O prof colocou aqui, ó, CT, centenas, tá bom? Então, aqui, ó, se uma centena é 100, 2 centenas são 200. Se uma dezena é 10, 3 dezenas são 30. Mais 8 unidades, tá? 200 mais 30 mais 8. Próximo aqui, ó, sempre de trás para frente. 7, 5, 3, tá bom? Sai um pouquinho tremido, né? Porque a prof tá mais ou menos aqui com o mouse, tá? Não domina muito aqui ainda. Vamos lá, começar de trás para frente também, ó. 7 unidades, né? Vocês vão escrever aí a palavra toda. 5 dezenas, ó. 5 dezenas. E 3 centenas. 3 centenas, tá? Então, olha lá. 3 centenas. Se uma centena é 100, 3 centenas, 300. Mas, ai, que horrível esse zero. Mas vocês entenderam, né? Que é um zero. 5 dezenas. Se uma dezena é 10, 5 dezenas, 50. Mas, quantas unidades? 7. 300 mais 50 mais 7. 357. Vamos para o próximo, ó. Unidade, dezena e centena, começando de trás para frente. 6 unidades, 2 dezenas, 4 centenas. Então, olha aqui, 6 unidades. Ai, que 6 horrível, né? 6 unidades. 2 dezenas. Lembrem-se de escrever a palavra completa. 4 centenas, tá? É que com o mouse aqui para prof tá muito ruim de escrever a palavra completa. Então, aqui eu tenho 4 centenas. Se uma centena é 100, 4 centenas, 400.
mais... Se uma dezena é 10, duas dezenas, 20. Mais... Quantas unidades? Mais. Quantas unidades? 6, né? Mas é mais, né? Então, 400 mais 20 mais 6. Unidade, 9, ó, de trás para frente, tá? 9, 7 dezenas, 5 centenas. Então, olha lá, 9 unidades, 7 dezenas, 5 centenas. Se uma centena é 100, 5 centenas, 500. Mais. Se uma dezena é 10, 7 dezenas, 70. Mais 9 unidades, ó. 579. 500 mais 70 mais 9. Aqui, de trás para frente, 2 unidades, 9 dezenas, 5 centenas. Então, 2 unidades, 9 dezenas. Nossa, que horrível, hein, prof, essa tua letra. E 6, 9 dezenas e 6 centenas, tá? Então, se uma centena é 100, 6 centenas, 600. Mais. Se uma dezena é 10, 9 dezenas, 90. Mais 2 unidades, 600 mais 90 mais 2, 692, tá? Ai, aqui a prof colocou 500, não é 500, é 600, ó. Vou corrigir aqui, é 600. Ai, prof, por isso que é bom conferir, né? Agora aqui, gente, ó, o último, ó, unidade 1, dezena 8, centena 7. Gente, só para dar uma dica para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Dá. Ó, uma centena não é 100? Então, aqui eu tenho, ó, presta atenção nessa dica, eu tenho 2 zeros. Então, gente, eu sei que eu preciso ter 2 zeros, independente do número de centenas que eu tiver, tá? Então, se eu tenho 7 centenas, então eu tenho 7, tá? Vou pular ali a atividade. E 2 zeros, 700, tá? Mais uma dezena, não é 10? Eu tenho um zero só. Então, não importa o número de dezenas, eu tenho que sempre incluir um zero. Aqui eu tenho 8 dezenas. Então, 8 mais um zero, ó, 80, tá? Mais o número de unidades, que é 1, 781. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma unidade, tá? Esse do número de zeros, a prof mostrou até o 1000, né? O milhar para vocês em sala de aula. A prof só está revendo com vocês aqui, ó, tá? Uma unidade, 8 dezenas e 7 centenas, tá? Prof, mas eu já sei fazer isso. Mas é preciso praticar, porque não adianta trabalhar a classe dos milhares se a gente não tem fundamentado bem certinho na nossa cabecinha como fazer lá valor posicional de unidade, dezena e centena, a classe das unidades simples, tá bom? Próximo, gente. A próxima correção era, depois escreva todos os números por extenso. Então, a prof trouxe aqui para vocês, ó, escrito por extenso, tá? Então, vou fazer a leitura aqui para vocês, olha. Então, primeiro lá, 123. Cuidem, tem criança que escreve aqui com S. É C, de centena, de cento, tá? De 100. Então, 123, tá?
letra maiúscula no início, ponto final no final da palavra. 238. 300, não é com S, tá? 200, 300 com Z. 357. 400, aqui também dá muito erro, tá? De escreverem com S. É de centena, é de 100, então é com C. 426. 579. Aqui também, tá? Tem gente que erra e escreve com C. É 70 de 7. 7 é escrito com S. Aqui também, gente, é uma palavrinha que muitos erram. É 600, tá? Tem esse S aqui que às vezes vocês não colocam. Então, é 692. E por fim, 700 também, ó, tá? Se atentem ao C ali de centena. 781. Beleza? Então, vamos continuar. Aqui a prof trouxe a mesma tabelinha que a prof havia mostrado na aula de ontem, né? Então, aqui, ó, nós trabalhamos as classes das unidades simples e agora nós vamos trabalhar as classes, a classe dos milhares, tá bom? Então, nós vimos ali, né? Que é separada por classes e daí as ordens, né? Nós começamos com as unidades simples, sempre de trás para frente. Então, aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Na classe dos milhares também nós temos sempre unidade, dezena e centena. O que que muda? Aqui é unidade simples, dezena simples, centena simples. Aqui é unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Aqui, ó, vai ser unidade de milhão, dezena de milhão, ó, mas é unidade, dezena e centena ainda, ó, centena de milhão. Mas deixa para pensar nos milhões mais para frente. Agora, a gente vai trabalhar a classe dos milhares. Então, dentro da tabela que nós temos no livro, nós já vamos rever aqui, nós temos lá primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Nós estamos trabalhando até a sexta ordem, tá bom? Esse quadro de ordens que a prof mostrou ontem para vocês, tá? Então, aqui, ó, acho que a prof aumentou demais. Claro, né, prof, você aumentou demais, mas tudo bem, ó. Então, aqui, ó, essa tabela é dividida em duas classes. Nós temos aqui, desse lado, a classe das unidades simples e deste lado, a classe dos milhares. Lembrando que é sempre de trás para frente. Tá bom? Depois, lá para frente, vem a classe dos milhões. Então, gente, aqui é uma classe e aqui é outra classe, né? Ó, aqui é a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, tá bom? Então, aqui é a população do estado do Acre, 869.265. Se eu fosse verificar aqui quantas classes tem esse número e quantas ordens ele tem. Ele tem duas classes. Por quê? Porque ele já passa lá para a classe dos milhares. Então, ele está nas duas classes. Então, ele tem duas classes. Quantas ordens ele tem? Gente, olha, passou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 6 ordens. Então, ele tem, tá bom? Se fosse até as 5, ele teria 5 ordens, tá bom? Então, esse aqui é uma explicação exatamente do que a prof colocou ali para vocês agora. Tá? Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, para não pegar nenhum número, tá? Então, ali é o mesmo número, 869.265. Então, para escrever esse número, gente, nós usamos os algarismos. Cada número a gente chama de algarismo. Então, nós usamos aqui, ó, o 8, o 6, o 9, o 2 e o 5, né? Porque o 6 está repetindo. E cada um desses algarismos ocupa uma ordem que define o seu valor posicional. Então, olha lá, gente. Esse número é formado por 6 ordens, né? Que ele termina aqui na sexta ordem. Lembra que a prof falou? Então, ele é formado por 6 ordens. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, tá bom? Então, olha aqui, ó. A gente fez isso na aula, né? 5 vezes 1, que é uma unidade, né? 5, então 5 unidades simples. Aqui é dezena, não é 60? Então, são 6 vezes 10, que é uma dezena, 60.
Aqui é 200, então 2 vezes uma centena, que é 100, 200. Aqui a gente já entra na unidade de milhar, ó, mas é uma unidade. Quanto que é uma unidade de milhar? 1000. Então, se eu tenho 9 unidades de milhar, é 9 vezes 1000, que dá 9.000. Aqui eu já entro na dezena de milhar, né? Quanto que é uma dezena de milhar? 10.000. Então, se eu tenho 6 dezenas de milhar, 6 vezes 10.000, que dá 60.000. Aqui é centena de milhar. Quanto que é uma centena de milhar? 100.000. Então, aqui eu tenho 8 centenas de milhar. 8 vezes 100.000, 800.000. Então, olha lá, 800 mais 60 mais 9, 869.000. 200 mais 60 mais 5, 265. Tá bom? Que vontade de espirrar, mas não foi dessa vez. Agora sim, gente, vamos tentar fazer esses exercícios propostos, então, no nosso livro didático. Quem está sem o livro, vai copiar no caderno com cabeçalho, margem. Lembrando, gente, a prof recebeu ontem algumas atividades que a margem estava assim, ó. Tava um pouco tremidinha, sabe? Sabe aquele efeito do TikTok que faz assim, ó? Então, a margem estava desse jeito. Margem é feito com linha reta. Linha reta a gente só consegue fazer com régua, tá bom? Então, olha lá, escreva no quadro de ordens a seguir os números, ai que coceira, que indicam a população dos estados do Amapá e de Roraima, segundo o mapa da seção troca de ideias. A prof já deixou aqui para vocês, ó, o pedacinho do mapa, tá? Principalmente para quem não tem livro, fica mais fácil de acompanhar, ó. Então, olha lá, Roraima, 576.568. Amapá, 829.494. Então, vocês vão preencher. Tenho dúvidas de trás para frente, tá bom? Então, ó, de trás para frente. Decomponha estes números. Então, 829.494. Então, 829.000 é da classe dos milhares. Então, é tudo 1000. 800.000, né? O 1000 não tem 3 zeros, então tudo que eu for colocar como milhar, eu tenho que acrescentar 3 zeros. 800.000, mais, vou fazer esse, tá, gente? Ó, 20. Nossa, que 2 horrível, mas vocês entenderam que é um 2. 20, não é dezena de milhar? O 1000 não tem 3 zeros, então tem que acrescentar os 3 zeros, ó. Mais 20.000. Mas, olha lá, 9.000 não é unidade de milhar? Então, eu tenho que acrescentar 9, tem que acrescentar 3 zeros. 9.000, tá? Isso é na página 6, tá, gente? O exercício número 1 ali é na página 5. 9.000. Mas, agora é das unidades simples, ó. 494, não é mais 1.000, é 400 mais 90... mais 4, tá bom? E assim vocês vão fazer com outro número aqui, ó, tá? Escreva esses números com palavras, vão escrever por extenso, tá bom? Só fiquem ligadinhos nas dicas que a prof deu ali na correção. Qual o valor posicional do algarismo 6 na escrita do número 576.568? Qual é o valor posicional? Por exemplo, 576.000, ó. Esse primeiro aqui, ele equivale a 6.000, né? Não é 576.000? 6.000 é o valor posicional daquele ali. E o 568, esse aqui equivale a 60, né? Então, 6.000 e o outro equivale a 60. Ó, fiz com vocês ali, tá? Aqui, gente, vocês vão completar o quadro na página 6 ainda, ó, com os números que estão faltando entre 99.990 e 100.019, tá? Então, aqui, 99.990, 99.991, tá bom? E assim por diante. Depois, vocês vão responder as questões, ó. Que número é sucessor? Sucessor é o que vem depois. Que número vem depois de 99.999? Vocês já vão ter completado na tabela, tá? Letra B, escreva quantas classes e quantas ordens cada um dos números da primeira linha desse quadro apresenta. Nossa, professora,
ó. Mas vai apresentar o mesmo número de classes e o mesmo número de ordens. Se tiver dúvida, gente, o que vocês farão? Coloquem aqui embaixo, ó, tá? Ó, por exemplo, vou colocar ali, ó, 99.992, que é o que eu tô vendo ali. Então, eu vou começar de trás para frente. Porque, ai, prof, eu tenho dúvida. De trás para frente. Então, ó, eu tô preenchendo ali para eu saber, tá? Porque eu tenho dificuldade de saber sem preencher a tabelinha. Então, olha lá. 9, 9. Nossa, agora ficou molezinha. Se todos eles têm o mesmo número de algarismos aqui, todos eles terão aí o mesmo número de classes e o mesmo número de ordens. Então, vou contar aqui, ó. Quantas classes eles têm? Eles já não estão mais só na classe das unidades, estão na classe dos milhares. Então, 1, 2. Então, eu já sei que tem 2 classes. Quantas ordens eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, ó. 5 ordens. 2 classes, 5 ordens, tá bom? Qual é o maior número par desse quadro? Professora, como é que eu vou fazer? Eu conto no dedo, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Como é que eu faço para saber? Vou ter que contar 100 mil no dedo? Claro que não, né, gente? Aquela dica que a prof também deu em sala de aula. Todos os números terminados em 0 e terminados em números pares, o número todo é par, tá bom? Aqueles que são terminados em números ímpares, o número todo é ímpar, tá bom? Assim fica mais fácil de resolver. Qual é o menor número ímpar desse quadro? Vou dar uma dica. Pintem lá números pares e números ímpares, tá bom? Aí fica mais fácil também de identificar. Número 3. Segundo o governo do Acre, em 2015, havia 209 povos indígenas e 19.962 indígenas no estado. Escreva quantas ordens e quantas classes formam os números que indicam a quantidade de povos e de indígenas no Acre em 2015. Então, tá aqui, ó, 209 e 19.992. Fazer isso aqui, ó, para identificar quantas ordens e quantas classes esses números têm. Tá facinho, tá, gente? Então, é isso, pessoal. Dúvidas? Chamem a prof lá no Zap, tá bom? De preferência no grupo das crianças, porque fica mais fácil de tirar a dúvida de vocês e de outro coleguinha que, de repente, tem a mesma dúvida. Tá bom? Então, é isso, galerinha. Nossa aula do terçou, nossa aula de número 2, chegou ao fim. Daqui a pouquinho, nós nos encontramos novamente para nossa aula de número 3, ciências. E ainda temos empreendedorismo hoje, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula e tchau!